Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Filhos em Foco. Nós estamos no segundo ano da temporada do Filhos em Foco e você já acompanhou em 2024, continua conosco, por isso é um prazer ter você aqui conosco. Esse programa é especial pensando em você, educador, você pai, você que faz parte da rede da educação adventista no Centro-Oeste. Aliás, a rede de educação adventista no Centro-Oeste é uma rede que está em 5 regiões nossas aqui, incluindo também o estado do norte de Tocantins. Então, em Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Nós temos 40 unidades nessas regiões e esse programa, Filhos em Foco, é pensando em você, de uma forma global, de rede, pensando em você que está aí em nossa escola, você que é aluno, você que é educador, você que é pai. Nós estamos pensando em você e esse cuidado especial através do programa Filhos em Foco. Filhos em Foco tem temas relevantes para o desenvolvimento dos filhos, para o desenvolvimento dos nossos alunos, para a formação, trazendo conhecimento, informações relevantes que vai facilitar o seu dia a dia na educação aí dos seus filhos. Quem está conosco hoje, nessa temporada, como convidada especial, é a Vanessa Kromiski. Vanessa Kromiski, ela é mestre e doutora em educação, mestre em políticas públicas, gestão e sujeito contemporâneo pela Unesp Rio Claro, especialista em neurociência e estimulação cognitiva, tem extensão em psicologia escolar e inteligência, criatividade e motivação pela UNB, coordenadora itinerante das salas de apoio à aprendizagem na Secretaria de Educação do Distrito Federal, atuação em avaliação e atendimento para os neurodivergentes, formadora, colaboradora e consultora em escola de educação socioemocional, Instituto Virgolim e diversas escolas. É professora universitária, formadora de profissionais, avaliadora de projetos nas políticas públicas, coautora de livros na área de educação e intervenção, especialista em neurodivergências, altas habilidades, superdotação e transtornos funcionais específicos. Bom, a lista é grandiosa. Você pode saber mais a respeito da doutora Vanessa acompanhando as suas redes sociais. Vanessa Kromiski, e em especial o projeto que ela desenvolve e lidera, que é Academia de Inteligências. Acompanhe, siga lá, vale muito a pena. Falando em seguir redes sociais, antes que dê a palavra para a doutora Vanessa, quero pedir a você para seguir a gente também. Segue as nossas redes sociais, Educação Adventista Centro-Oeste, acompanhe tudo que está acontecendo lá. Doutora Vanessa, que privilégio ter você aqui conosco no programa Filhos em Foco. Muito bem-vinda. Obrigada, pastor, e obrigada a todos, porque a impressão que eu tenho é de que eu posso estar na sala de cada um, podendo ensinar de forma individual cada um. Isso é um privilégio e é uma honra. E agradeço a você que está ouvindo por me dar a oportunidade de te ensinar alguma coisa e aprender com você também. Muito bom. Doutora Vanessa, além de toda essa titulação, ela carrega o peso de ser minha amiga. É um privilégio tê-la conosco aqui, doutora. Nós estamos falando de um tema muito importante, as necessidades educacionais. E em algum momento você pode ter deparado com esse tema em casa ou com alguém que é muito próximo de você a respeito das necessidades educacionais. E a necessidade pode ser física, pode ser emocional, pode ser de diversas formas, que gera impacto na formação ou no desenvolvimento acadêmico. As funções executivas na infância. Primeiro a gente tem que saber o que é função executiva, né? E como ajudar o nosso filho ou seu filho a planejar e organizar no desenvolvimento de problemas ou resolver problemas? Vamos lá. Eu queria muito trazer aqui a ideia, primeiro, de que o nosso cérebro ele tem um funcionamento parecido um pouco com o músculo, que é com exercícios, por isso que a gente fala de funções executivas. Tem as áreas do cérebro que são divididas, e essas áreas são divididas para cada uma com o seu propósito, com uma reunião de afazeres, vamos dizer assim. E no córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do cérebro, nós temos as funções executivas, que é para você executar, ter a memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, controle inibitório. Ai, Vanessa, o que é isso? Por que tantas palavras difíceis? E por que a gente não ouve tanto isso hoje? Será que isso não é um nicho de mercado? Não é uma história nova? Só para esconder as falhas da educação, as falhas dos pais, as falhas da sociedade? Vamos lá, na verdade, essa ideia de funções executivas e a neurociência se expandiu para entender esse funcionamento neural do desenvolvimento da criança ou desenvolvimento humano tem poucos anos, então tem média aí de 40 anos. Isso cientificamente é muito pouco.
bem pouco, ainda não está bem consolidado. E não vem com a ideia de justificar ou dizer que todo mundo tem problema. Na verdade, vem com uma ideia de mostrar o funcionamento neural ou o desenvolvimento de alguém para que você entenda onde tem déficits, onde não tem déficits e entender por que acontece isso. Aí alguns podem dizer assim, tá, então se eu tenho déficits nas funções executivas e quais são elas, significa que eu tenho transtornos? Mais ou menos, nem sempre. Depende do nível de déficit e depende também de que tipo de função executiva está com disfuncionais que não estão acontecendo. Tenta imaginar o cérebro como uma engrenagem. Essa engrenagem está ali funcionando. Nessa engrenagem tem os pontos de alavancagem, que é para fazer você exercer algo, para fazer você aprender, para você... Vamos lá, controle inibitório, que é uma das 3 habilidades das funções executivas principais. É de você fazer assim, ó, eu estou aqui sentadinha, conversando com o meu amigo e conversando com vocês, eu estou fazendo isso porque o meu controle inibitório está coordenando isso para mim. Se eu não tivesse, eu não conseguiria estar aqui. Então, uma criança, para estar numa sala de aula ou para estar ali e obedecer e tal, essa função executiva tem que estar em ordem para dar conta. Aí vamos lá, aconteceu que caiu uma coisa no chão ou tem algo imprevisto aconteceu. E aí você precisa criar no seu cérebro uma solução de problemas, uma adaptação àquilo que não se esperava. O nome disso é flexibilidade cognitiva. Então, às vezes, quando você está com déficit de flexibilidade cognitiva, você se descompensa, você fica nervoso, você grita, você chora. Aí a gente pensa que é birra, a gente às vezes pensa que é um adulto descompensado, descontrolado, e às vezes é uma flexibilidade cognitiva que não está funcionando, é uma engrenagem. Mais ou menos isso. Aí vamos aqui para a memória de trabalho. Eu estou falando das 3 principais, tá? Porque quando a gente fala das 3 principais, isso resolve muita coisa e já ajuda um pouco. Aí nós temos ali, por exemplo, a questão da memória de trabalho. Memória de trabalho é um recurso que seu cérebro tem para manter informações constantes para você executar. Vamos lá. Elas têm que ser sustentadas para dizer assim, agora eu vou pegar o livro, agora eu vou pegar o papel, agora eu vou copiar do quadro, depois eu vou fazer tal coisa. Essa capacidade de manter essa informação, o que eu vou fazer a cada momento, a gente usa a memória de trabalho. E a capacidade de planejamento. Todas essas 3 funções gerais me ajudam a planejar e executar. Por isso que são chamadas de funções executivas. É a parte do cérebro que me dá a execução. O que isso tem a ver com a educação? Tudo a ver. Para que você consiga ter processos educacionais de aprendizagem, o cérebro precisa estar com essa engrenagem acontecendo de forma organizada para que a pessoa consiga fazer os processos de aprendizagem. Porque é a porta de entrada do processo de aprendizagem, entende? Por isso fica na fronte, por isso que fica aqui na testa. Vocês percebem que é o lugar mais protegidinho que a gente tem, porque é uma parte extremamente importante. Então, em resumo, funções executivas cerebrais. São essas funções mais pré-frontais do cérebro que te dá execução e que te dá controle ou planejamento de tarefas para concluir uma aprendizagem ou um feito. Mais ou menos isso. E se você tem déficit nessas áreas ou disfunções nessas áreas, pode ser considerado transtornos? Pode. E pode não ser considerado transtornos, que nós vamos conversar mais um pouquinho. Fica por aqui. Muito bom. Agora, essas são as funções executivas. Sim. Como é que ela se desenvolve na infância? Vamos lá. A infância, a gente já sabe assim que desde bebezinho, aí as pessoas pensam assim, desde quando que começa a desenvolver as funções executivas, a inteligência e essa parte aí? Na 12ª semana de gestação, o tubo neural está pronto. Olha que lindo. A gente, às vezes, não valoriza aquele bebezinho na barriga, mas ele, na 18ª semana, já ouve tudo que está acontecendo, já percebe tudo, já está fazendo ali o processo de desenvolvimento. E, às vezes, a gente pensa que o bebezinho que nasceu, ele não tem uma condição, mas ele tem. Quando ele chora ou quando ele faz um movimento, ele já está exercendo as funções executivas dele, que é comunicar, estou com fome, estou precisando disso. Só que essas funções não são maduras em algumas fases da infância. Então, é o seguinte,
Vamos lá. Nós temos na primeira infância, ali de 0 a 4 anos, um cérebro em formação com velocidade máxima. É uma velocidade tão extrema, que é cansativo, porque eles formam sinapses assim, milhões e milhões por dia. O que são sinapses? Conexões neurais, pontes por onde os conhecimentos e essas informações vão passar. Então, aí você para e pensa. Se até os 4 anos eles estão nessa velocidade, então o que acontece com as funções executivas na primeira infância? Elas precisam ser ensinadas com mais importância possível. Porque quanto antes você faz, menos déficits você terá. Certo? E aí a gente tem ali de 4 a 7 anos, que é a formação que a gente brinca, a formação do caráter, a formação da personalidade, a estrutura neural mais estruturada e etc. É verdade? É isso mesmo. Só que nessa fase, as funções executivas elas já estão mostrando em que nível ela está, porque ela já foi bem parte mais amadurecida. Então, a gente já consegue ver uma criança conseguindo ficar sentada sem ninguém ameaçar, né? Ou você consegue ver a criança já se desenvolvendo, já falando as suas estruturas de pensamento. Tem gente que é mais precoce. Aí, nós falamos aí até 7 anos. De 7 a mais ou menos 12 anos, a gente vai ter ali um amadurecimento maior, principalmente nas funções sociais. Nossa, aí as funções sociais ficam mais intensas. E aí esse cérebro social e as funções executivas às vezes entram em choque. Porque aquilo que eu quero fazer e aquilo que o social me pede, dá problema. Aí nós temos ali de 12 a 15 anos, o hormônio brigando, que também briga com as funções executivas. Olha que loucura. E aos 15 anos, a gente cristaliza mais a nossa inteligência, não fica tão fluida, então fica mais difícil algumas coisas para a gente entender essas funções. Por isso que a gente vê na adolescência muita gente com dificuldade de funções executivas, ou de se funcionar, ou de se resolver na vida, porque não foi desenvolvido durante a infância. Então, a importância de ser dividido tudo isso nessa estrutura é porque a maturação neurofisiológica para cada engrenagem do cérebro está determinada mais ou menos em algumas idades. E a gente não pode perder esse time. Os especialistas chamam de janelas de oportunidade. Então, tem janelas de oportunidade que a gente não pode deixar passar, porque uma vez que passa, fica déficit ou fica trauma. Então, a gente precisa estimular isso. E nós vamos falar aqui nos Filhos em Focos como estimular, então, essas funções executivas para que não fiquem com esses déficits desde a primeira infância. Excelente. Dá para a gente poder, então, perceber o desenvolvimento, estimular, mas também dá para detectar as falhas, né? Sim. Os momentos que ocorrem em todas as fases. Sim. É perceptível isso? Sim. Existem métricas que nós, apesar de ser um assunto recente na ciência, nós temos estudos científicos e padrões validados, certo? Cientificamente, para que a gente entenda até que nível é déficit, até que nível é transtorno, até que nível é isso, até que nível... Porque não é assim, eu vi um menino correndo que não para, ele está super empolgado com a viagem, está empolgado porque ganhou um presente. É um TDAH. Calma. Ele é um contexto, ele é uma história, ele não passou... Então, aí o menino é grande, já está ali, ou então um adulto se diz assim, eu estou tão esquecendo tudo, eu não sei onde estão minhas coisas, eu não consigo mais fazer nada, eu acho que eu tenho um TDAH. Se foi que apareceu na fase adulta, não é um TDAH. Eu estou só mostrando aqui para vocês que tem muitos... são muito balizados cientificamente os testes e são bem estruturados para identificar até onde é uma criança funcionando, até onde é um transtorno acontecendo, até onde é realmente um déficit, até onde é contextual, circunstancial. Tanto é que quando você tem déficit nas funções executivas, nós chamávamos de transtorno funcional específico. Vou explicar por quê. Porque ele não atrapalha você globalmente, ele atrapalha você funcionalmente, uma das suas funções neurais. E em locais específicos. Exemplo, eu pego uma criança dislexa, que tem problemas com leitura. Se eu só colocar ela na fazenda ou num parque, ninguém percebe isso. Ou seja, não atrapalha a função dela de brincar, a função dela de ficar em casa, a função dela de ser uma boa filha, Não importa. Vai aparecer num local
e numa função, que é leitura e escrita, e o local, escola. Entenderam? Aí, por isso que a gente chama de transtorno funcional específico e não global. Aí você fala, Vanessa, confundiu minha cabeça. É só você pensar assim. Aquele antigo que a gente falava assim, transtorno global. O que é o global? É que ele tem uma característica que não é só uma função, afeta muitas áreas da vida. Por exemplo, um deficiente físico, ele vai ser deficiente físico em qualquer lugar. Um autista que seja um grau mais alto, vai aparecer aquelas disfunções em todos os ambientes que ele estiver, em mais funções. Então, a gente precisa ter isso bem divididinho, TFE é mais ou menos isso, TFE, essa linguagem mais técnica, é dizer que é quando é um transtorno funcional, afeta uma função, mas não diz o que você é no seu todo, e não diz o que uma criança é no todo, e tem parâmetros para isso, tem lugares especialistas para isso, mas não lugares que patologizam, porque, vamos lá, isso é doença? Não, não é doença. É um problema? Também não é. É um funcionamento neural diferente, que só precisa ajustes. Eu brinco muito entre nós, é só apertar um parafusinho aqui, arrumar uma engrenagem ali, e essa engrenagem neural começa a se conectar de novo. Vanessa, então, tem cura? Nunca foi doença? Por que não teria cura? Olha só, nós estamos só no primeiro episódio, funções executivas na infância, como ajudar seu filho a planejar, organizar e resolver problemas. Para deixar um gostinho assim para o próximo episódio, como os pais podem ajudar com estratégias a desenvolver melhor essas funções executivas? Primeiro passo é perceber quem é o seu filho. Vou dar uma dica prática. Perceba 5 coisas que ele mais gosta e as 5 coisas que ele menos gosta. Geralmente, aquilo que ele mais gosta são as habilidades que ele tem melhor, mais desenvolvidas. Se ele gosta mais de ficar mais quietinho no cantinho dele, ele é mais controladinho, às vezes as funções de controle inibitório estão mais reguladas. Mas quando ele é aquele que não gosta que tire as coisas dele do lugar e tal, não sei o quê, opa, ele não está com flexibilidade cognitiva. Você observe seu filho um pouquinho mais. Eu tenho um slogan na minha história profissional que é o seguinte: não seja refém de ninguém, seja você o especialista do seu filho. Mais do que ninguém, você precisa conhecer seu filho para desenvolvê-lo. Então, um jeito de desenvolver funções executivas, conhecendo as potencialidades, o que ele tem de bom, e também conhecendo as fragilidades do seu filho. E ali você começar a estimular para superar as fragilidades e validar as potencialidades. Validar como? Ele não é aquele menino que fique quieto de jeito nenhum, mas ele é criativo. Então, toda vez que fizer algo criativo, não brigue, valide, elogie. E aí, nesse elogio, e que você quer que ele fique mais tempo quieto, você direciona a criatividade dele para fazer aquilo que ele gosta. Então, quando você parte da potencialidade para chegar na fragilidade, você vai alcançar muito mais resultado no desenvolvimento das funções executivas. Gente, tá muito legal esse bate-papo. Primeiro episódio só. Aguardamos você nos próximos episódios. Doutora Vanessa, muito obrigado. Obrigada e uma honra estar com vocês.